Qual o conselho deste mês? Obrigada, queridos. Que oportunidade maravilhosa de estar aqui com esse amigo, com esse irmão. Felipe mora dentro do meu coração. Felipe é um irmão que a vida me deu. É aqui um bate-papo que flui, né, querido? É uma bênção. O conselho desse mês, Felipe, é sobre propósito. Essa palavra que é tão gigante, né, mas que ela precisa se traduzir em ações no nosso dia a dia. Quando você pensa em propósito, Felipe, você pensa em quê? Sentido, né? O ideal, algo que você deve buscar com toda... Se você entende realmente o significado disso, você deve viver e buscar com toda a força da sua alma, né? Sentido, eu ainda vou ampliar um pouquinho essa discussão. Uhum. Sentido ainda é diferente de propósito. Propósito, para mim, é quase um verbo. E como o objetivo do Conselhos para o Coração é colocar temáticas na prática, Tá bom. sentido é descobrir quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. Nós somos 8 bilhões de pessoas nessa Terra, absolutamente diferentes. Não é possível que tamanha criatividade de quem nos criou, isso seria jogado ao léu. Se nós não fôssemos pessoas diferentes, com objetivos diferentes, nós seríamos uma linha de produção. Quando eu pego um chinelo ou um remédio e eu quero o mesmo efeito, basta eu criar uma linha de produção. Se eu crio edições diferentes, eu tenho objetivos diferentes. Se nós somos 8 bilhões de edições, nós temos 8 bilhões de sentidos diferentes. Então, a primeira coisa a pensar antes de propósito, porque essa palavra caiu na modinha, propósito. Antes de pensar sobre propósito, vamos pensar sobre sentido. A primeira coisa, para que você está aqui? Por que você existe? Qual é o sentido da sua existência? Quando eu penso em sentido de existência, eu penso em talento. A palavra talento no inglês é gift. Gift, presente. Todos nós viemos com um talento específico. Esse é o sentido da nossa existência. Qual é o Felipe? Qual é o talento do Felipe? Em que o Felipe é melhor? Esse é o sentido da sua existência. Todos nós temos algo que nós somos muito bons. Eu tenho uma filha, a Bia, que você até conheceu. Sim. Eu falo que a Bia é extremamente objetiva, extremamente. Muito cartesiana, tem uma visão muito 2D da vida. E às vezes eu discuto com ela algumas questões de profissão. Ela fala que quer ser médica. Eu falo, você vai ser um excelente cirurgião. Você pensa alguém com pensamento cartesiano, muito focado, o que é, o que não é, não é. Então percebe que todo mundo nasce com esse gift, com esse presente. Todo mundo recebe de Deus, e aí nós podemos falar em Deus porque nós dois somos muito crédulos. Todo mundo recebe de Deus um presente, um gift, um talento. Esse é o sentido da sua existência. Então, o primeiro passo, descubra qual o presente que você veio, com qual talento você nasceu. Esse talento aponta para o seu propósito. Posso fazer uma consideração? Claro, deve. Então, quando eu penso no sentido, como a senhora colocou, do talento, e tem toda a razão, eu dou um passo um pouquinho para trás. Já me perguntaram isso muito, né? Como eu fui missionário muito tempo, a galera me perguntava, né? Pô, qual é o sentido da vida? Por que Deus criou a gente? Fala. Eu dizia, cara, eu já pensei muito sobre isso, né? Vamos tentar pensar fácil, eu dizia para ele. O que nos diferencia de todos os outros seres criados e existentes nesse planeta? Tem algo que se perdeu o sentido, eu falava para eles, né? Eu dizia assim, olha, o amor é o que nos diferencia de todo o resto. Mas que amor? E aí, de novo, nós temos um tipo de amor que tudo espera e nada entrega. Então tem pessoas que amam a fama, amam dinheiro, amam posição, status, amam, sei lá, as coisas. E esse amor, ele, como eu disse, ele tudo quer, nada dá. Tem aquele tipo de amor que é um amor de trocas, que é o mais, talvez, comum na humanidade, inclusive. Amor entre amigos, onde um espera que o outro haja algum tipo de reciprocidade. O amor entre o homem e a mulher, que aí, de repente, tanto que existem os divórcios justamente porque parece que em algum momento a troca já não está mais justa e alguém abre mão. Então esse é um amor de trocas.
é um pouco mais elevado que o primeiro, mas ainda é um amor que talvez seja comum, pelo menos em relacionamento, dentro da própria natureza. Não que eu possa chamar literalmente de amor, mas até os animais, eles se relacionam esperando trocas e ajudas mútuas, digamos assim. Mas existe um amor que para mim é o único amor real. E é o amor mais difícil compreensão, e de mais difícil prática, que é o amor altruísta. O amor ágape. Aquele amor que entrega e nada espera em troca. Casamentos acabam porque as pessoas não entenderam que quando eu decido amar a minha esposa, eu decido amá-la com todo o sacrifício necessário. Eu decido amá-la acima de todas as coisas, acima de qualquer circunstância e situação. É uma entrega. É uma entrega. Obviamente que nesses amores relacionais, eu não posso obrigar o outro, por exemplo, a querer estar comigo. Mas o meu dever como indivíduo, como consciência, como esse ser único, como a senhora colocou, desses 8 bilhões, onde há algo tão específico e único e especial em cada um de nós, conseguir viver um amor aonde você entrega tudo e não espera absolutamente nada. Eu sempre digo, e eu parto daqui, todo sentido ou propósito que a vida possa se desenhar. Inclusive, por exemplo, como a senhora disse, dos talentos, porque de fato nós temos talentos individuais, propriedades únicas, mas até isso, para fazer sentido, depende de um amor que entrega. E nada espera em troca. Porque não tem como, ao viver isso, você passar por essa vida, por exemplo, amargurado ou em decepção ou triste de fato. Porque você como indivíduo, você está vivendo todo o potencial que você pode viver em amor. Então assim, e eu como creio em Deus, eu acredito que essa é a grande dádiva e presente que Deus deu para nós seres humanos. A consciência de podermos viver esse amor que é sublime por ser, que é o amor de Deus por nós. E que passa pelo propósito, né? Passa, é o que eu disse. Ele é como se fosse ou o primeiro andar, ou o fundamento, da onde tudo surge. Por isso que eu quis dizer desse amor. Porque ele descende disso tudo. Isso. Então a gente vem com um propósito, que aí passa por esse amor de Deus, né? Isso. Na verdade, você vem com um sentido. Isso. Você tem um sentido, você existe por alguma razão. Ninguém está aqui por acaso. Qual o sentido da vida? O primeiro sentido da vida é que você está aqui com uma razão específica. Sim. Você não estaria aqui por acaso. A natureza não trabalha no vácuo e a natureza não trabalha no erro. Então, se eu existo, eu existo com um sentido específico. O sentido, colocá-lo em prática, é o propósito. Perfeito. Então, é a ação, é o verbo. Sim. Então, vou criar uma situação aqui que talvez seja real. Você é um grande pastor, no sentido mais amplo, mais lato desta palavra. Você pastoreia pessoas. Isso poderia ser num púlpito, Sim. Isso poderia ser numa rede social, isso poderia ser numa missão, isso pode ser lá educando bem os seus filhos. Perfeito. E fazendo com que os seus filhos sejam seres humanos melhores e gerem seres humanos melhores. Então, olha o seu propósito sendo colocado em prática. Eu sempre me comuniquei muito bem. E isso é o gift que Deus me deu. Então, eu fazia isso no consultório, eu fazia isso como professora, eu fazia isso como psicanalista, eu faço isso como palestrante, eu faço isso em podcast. O meu gift é comunicação. Perfeito. Esse é o talento, este é o presente que Deus me deu. Então, André, qual é o sentido da sua existência? Porque olha aí como isso amplia. Então, quando eu penso no primeiro andar, eu penso em um Deus que me colocou aqui, e esse amor primeiro, esse amor altruísta, me coloca aqui com um sentido. Qual é o sentido? O sentido é comunicar, levar informação para as pessoas, para que as pessoas façam melhores escolhas. Quando eu falo de medicina, eu coloco um paciente com melhores escolhas na frente de um médico. Perfeito. Quando eu falo de nutrição,
Eu crio pessoas que têm melhores escolhas quando for pensar na sua alimentação. Quando eu falo de maternidade e paternidade, eu levo conhecimento para pais fazerem melhores escolhas para educarem seus filhos. Então, olha, nós temos um amor altruísta que me cria com um sentido. Qual é o meu sentido? O meu gift? Comunicar. E aí isso vira o meu propósito. E o propósito, inclusive, ele pode ser quebrado em micropropósitos. Sim. Como psicanalista é propósito, como palestrante é propósito, como estando em podcast é propósito. Por isso eu falei, o sentido é muito importante você descobrir. Porque o sentido é macro, o sentido é guarda-chuva. Perfeito. Debaixo do guarda-chuva vem todos os propósitos. Se você entender que o seu sentido é pastoreio, isso cabe muita coisa debaixo disso. Até porque você pode ir aumentando esses talentos. Você vai se qualificando, descobrindo inclusive coisas novas. Agora, por que a senhora acha que as pessoas estão tão perdidas em relação à prática desse sentido? Então, por exemplo, eu dei o exemplo do amor altruísta. Eu enxergo que se teu amor está pervertido, ou seja, eu pego o meu talento para apenas querer receber e não entregar, é inevitável que a frustração e a decepção ela vai chegar. Uhum. Porque fama passa, o dinheiro passa, tudo isso é vulgar. Então, a senhora e ainda conhece... que ele não passe, ele não preenche. Doutora, vou lhe dizer, passa. Eu vou dizer por que passa. A senhora conhece a minha história. A minha mãe morreu aos 43 anos. Não importa o que ela tinha de dinheiro. Naquele dia onde Deus aparece e diz, vem para mim, não tinha como pagar um segundo a mais. Não mesmo. Não tinha como negociar. Quando meu pai morreu de câncer, como a senhora sabe, 2 anos de luta absurda, meu pai foi um homem lindo. Meu pai era lindo, loiro do azul, mas era lindo. Eu vi meu pai em pele e osso. Cadê a beleza? Cadê a força? Eu vi meu pai delirando no hospital, em alguns momentos em coma, e ele era um homem brilhante, inteligentíssimo, meu pai. Ele delirando, eu olhando, eu conversando com ele, sabendo que ele estava delirando, eu falei, aonde está meu pai? E passa. O dinheiro que ele construiu não ficou nada, foi tudo gasto com aquela própria doença. Então, tudo bem, por um tempo ou por muito tempo, a pessoa vai desfrutar da fama, da beleza, né, do dinheiro, mas a gente sabe que uma hora acaba, porque essas coisas são fúteis, são banais, são terrenas. Uhum. Por isso que eu digo que o amor altruísta é o amor onde você se relaciona com Deus e é o amor que você recebe dele e aprende dele. Por quê? Jesus, quando ele diz assim, o meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, não teriam crucificado o Rei da Glória. Então eu aprendo a viver uma vida que transcende o imediatismo dessa realidade, aí eu coloco todos os meus talentos, propósito, enfim, que é a prática disso, a serviço de... E a minha recompensa, na verdade, é ter a consciência que eu estou entregando e me derramando na vida com o meu melhor, sabendo que vidas estão sendo alcançadas com isso. E aí você me perguntou assim, por que as pessoas estão adoecendo? Isso. Porque o caos da existência. Exatamente, a fórmula é simples, é muito simples. Isso que nós estamos dando aqui é uma fórmula muito poderosa. Por que as pessoas estão adoecendo? Exatamente por não saberem o sentido da existência. E quando eu não sei o sentido, eu confundo com sentidos temporais. Perfeito. Eu imagino que Deus lá de cima, nós temos um sentido e uma existência, e nós viemos e nós temos que colocar isso em prática. E se eu pudesse criar uma metáfora, eu diria que Deus diz assim, quer malhar? Malha, mas não é isso. Isso não é você. Perfeito. A não ser que o seu gift seja estimular pessoas a terem uma vida melhor, fisicamente, nutricionalmente, esse é seu gift. Mas não se confunda. Sim. Essa carne não é você. Perfeito. Essa fama não é você. Esse dinheiro não é você. Brinca, enquanto você estiver aí, brinca mesmo. Passeia, viaja, compra, Claro. adquire, experimente. Claro. Mas isto não é você. É isso. Isso precisa estar a serviço do talento. Perfeito.
Isso precisa estar a serviço do meu talento. Deus não ia nos colocar aqui com uma missão formatada como se fôssemos robôs. De forma nenhuma. Perfeito. A criação é tão linda, Felipe, que todos os animais nascem pré-formatados. Sim. O único animal que não nasce pré-formatado é o homem. É. O leão, ele nasce, ele tem especificamente o que ele tem que comer, já vem no hardware dele, no software. Ele tem a caça específica, a comida específica, o jeito de reproduzir específico. Assim é com a vaca, assim é com o pato, assim é com o pássaro. Sim. Todos nascem com software pronto. Cara, a tartaruga sai do ovo sabendo que tem que ir pro mar, velho. Seguindo a lua específica, com a volta específica, com a data. Isso é Todos impressionante. nascem Sim. pré-determinados. O único animal que não nasce pré-determinado é o homem. Então, essa história do gift, do talento, ele não nos prende, pelo contrário, ele nos liberta. Perfeito. Deus nos coloca com um sentido, e esse sentido, o nome já diz, sentido, Sim. sentido é placa, é rumo, Sim. sentido não é o caminho final. Então, é como se Deus dissesse, o rumo é esse, mas durante a viagem aproveita. Quer malhar, malha, quer ficar bonitão, fica. Aproveite quer cada conhecer o estágio da mundo, vida. Claro. conheça o Claro. mundo, quer ganhar dinheiro, ganhe dinheiro, Claro. quer ser feliz, mas não perca o rumo. Isso. Não perca o sentido. Perfeito. Eu te criei com um sentido específico. Viva o sentido e coloque o sentido em prática. Esse sentido em prática é o propósito. Perfeito. Então, qual que é o chamado? Estou usando aqui falar muito sobre esse seu pastoreio aí. Qual que é o chamado? Se esse é o sentido, não se desvie. Quer ficar sarado e malhado? Talvez o propósito agora seja falar disso, mas não perde o sentido. Perfeito. Você continua pastoreando. Agora é podcast, você continua pastoreando. Agora é medicina, você continua pastoreando. E se daqui a pouco for viajar pelo mundo, falar sobre travel, mas continue pastoreando. Este é o sentido. Perfeito, doutora. E o sentido derrama no propósito. Sim. Se você vive, e aí de novo, né, até me arrepio, é a dimensão horizontal e vertical da cruz. É a cruz. Isso é lindo exato. demais. O propósito é a dimensão horizontalizada da cruz. É aquilo que eu derramo no outro. Isso. O sentido é o sentido vertical da cruz, que é não perder o rumo. É a verdade com Deus, é a verdade que te trouxe à existência. Se né? eu pudesse olhar, se eu pudesse, né, quiser talvez algum dia em algum outro lugar eu vou poder fazer isso. O projeto, o business plan, até me emociona, de André Vermont, quando Deus pensou nesse projeto. É possível que Deus tenha pensado nesse projeto. E talvez ele tenha pensado, olha, vamos lá, você precisa derramar, naquele momento vão ter pessoas, você vai vir num momento em que vai faltar informação, ou vai sobrar informação, e informação de péssima qualidade. Então, o sentido, você precisa vir com um sentido, um rumo, comunicar. O propósito, em dados momentos, eles vão mudando. Exato. Quando você era pequena na escola, o propósito era conversar com os coleguinhas, era liderar, era ser representante de sala. Na adolescência, esse propósito mudou, mas nunca deixou de ser comunicar. Esse era o business plan. E esse comunicar, muitas vezes, e aí entra naquilo que você falou, que é no amor maior, né? Que é de forma altruísta. Exato. E você sabe o que eu acho mais lindo? Que quando você coloca isso no trilho, aí é o tal do flow. Por quê, doutora? Veja e aí bem. é o tal do indiano que vai falar do Dharma. É lógico, é lógico. Aí a coisa acontece. É natural. E aí tudo acontece. A prosperidade acontece, a sincronicidade da vida acontece, as boas parcerias acontecem. Se você entrar nesse flow, que é esse sentido daquilo que você foi criado, todas as coisas vão acontecer por consequência, porque você está na estrada que você foi criado para rodar. Perfeito. E ali você roda liso. Doutora, o que a senhora está falando é perfeito. E aí a gente diz mais, por que isso tudo? Porque você sabe de si. E aí vem uma coisa, e de novo, você está amando sem esperar nada. Então você tem um sentido, e o sentido é maior do que a recompensa, o sentido é maior do que validação, o sentido é maior do que a própria alegria, o sentido é maior, do que a própria tristeza. Porque nessa vida, cara, quantas vezes eu na Rússia, eu vivi tanta absurdidade da minha mulher, eu casado de novo, tá? A gente morava num quarto, eu casei com ela, a gente não teve lua de mel. Então eu casei e viajei pra Rússia no dia seguinte. A gente foi morar num quarto desse tamanho aqui. Só que não tinha banheiro no quarto.
O banheiro a Deus gente que- dividia com tipo 10 pessoas e a cozinha com 15 pessoas. Pessoas de várias nacionalidades. E aí, barata na cozinha, um bando de gente porca que deixava comida. O banheiro, porra, banheiro. Aí você tinha obrigação de lavar ali o banheiro, né? 2, 3 vezes por semana. Aí tu lavava o banheiro agora, daqui a pouco os caras iam lá, mijava fora, cagava fora. Aí você, porra, casadinho de novo, tá nesse quarto. Aí você, porra, quer ter o seu momento íntimo com a sua mulher. Preocupação com barulho. Aí depois você tem que usar o banheiro. Nossa, Doutora, viveu muito. Minha caos. mulher, algumas vezes durante essa jornada, chorou pedindo para ir embora. Eu imagino. Eu abraçava ela e disse, não, porque o que a gente faz aqui é maior do que a gente. Aí, a gente, graças a Deus, nós nunca desistimos. Por quê? Porque ou você entende que aquele que te chama é maior e mais precioso, e que a vida está para além de você mesmo, porque é uma grande dádiva e presente, ou até isso, a própria alegria pode te tirar do caminho, a tristeza pode te desanimar e tirar do caminho, mas a tua visão tem que ser sobre essa certeza. O que eu entendo, eu queria que a senhora comentasse, é que existe um fator também emocional ou psicológico nas pessoas, que é delas duvidarem que elas mesmas, por mais simples que seja, elas não acreditam que tem algum sentido na vida. Ah, não, poxa, mas eu só sou, sei lá, eu sou lavador de carro, eu sou faxineiro, eu sou lixeiro, eu sou enfermeiro. Não importa, você vai indo. Várias camadas na sociedade de funções, trabalhos e talentos pessoais. Eu sou um pintor de rua. Só que as pessoas não entendem que exatamente nessa porque somos seres individuais, cada um tem a sua consciência, o seu universo aqui. Mas as pessoas, elas duvidam delas mesmas, elas não colocam em prática a excelência na própria existência, ainda que simples aos olhos dela. É porque as pessoas estão confundindo, e aí foi muito bom você falar isso, porque muita gente vai estar nos assistindo e dizendo, nossa, mas parece que propósito é algo muito grande, algo muito importante, e ele é mesmo, grande e importante, só que ele não se traduz na sua função. Igual você falou assim, tem gente que é pintor, tem gente que é lavador, não é, está. Exato. Por exemplo, eu acho lindo, é bonito quando você encontra alguém que encontrou o seu propósito. Aquela mulher que é dona de casa. Aí ela fala, porra, mas qual que é meu propósito, qual que é meu sentido? O seu sentido é o acolhimento. Isso. Você vai na casa dela, a casa te abraça, os filhos dela estão bem vestidos, com a roupa limpa, o marido dela está bem, ela vai fazer um almoço, ela vai coar um café, ela vai acolher a sua família, ela vai acolher a sogra dela, ela tem eu conheço pessoas assim. E quando isso se encaixa, porque algumas mulheres já estão assumindo esses lugares e esses papéis, elas são muito felizes nisso. Eu já conversei com mulher que fala, André, eu sou muito feliz sendo dona de casa, cuidando do meu esposo, cuidando dos meus filhos, cuidando da casa. Ah, eu amo escolher coisa para casa. Eu não tenho, esse não é o meu sentido da minha vida. Eu tenho duas mãos esquerdas para receber na minha casa. Eu não sei escolher um prato, eu não sei escolher um forrinho. Esse não é o meu chamado e eu admiro quem tem. É lógico. Então, o chamado não tem a ver com aquilo que você faz, não tem a ver com o diploma que você tem. Uma vez eu estava dando um treinamento no Rio Grande do Sul, e aí eu dei um treinamento para engenheiros agrônomos, depois eu pedi para conhecer a roça de soja. E aí falaram para o senhorzinho lá que cuidava da roça, que a doutora estava indo conhecer a roça de soja. E aí eu comecei a perguntar, falei, o que é isso aqui? Isso aqui é uma soja? Já ele falou, não, isso aqui é o pendão. Isso aqui é uma semente de soja? Não, depois de 4 perguntas, ele falou assim, gente, mas a senhora é doutora, mas a senhora é burra demais, a senhora não entende quase nada. Eu falei, eu sou doutor em neurociências, o senhor é doutor em soja. É isso aí, pô. Aí ele encheu o olhinho de água e falou assim, não sou não, eu não tenho nem ensino médio completo. Falei, não é sobre currículo. O senhor entende mais de soja que qualquer dessas pessoas que esteja aqui. Propósito não é sobre o que você está, é sobre o que você é. É o que você Às vezes é o alma, cara né? está como lavador de carro, sim. mas todas as pessoas que pegam o carro com ele entrega uma palavra, talvez ele é o cara que recebe, que dá o conselho,
Às vezes o cara chega estressado com a esposa, com a empresa, vai pegar o carro, ele fala alguma coisa, ele faz uma piada, ele é engraçado. Talvez ele seja a única pessoa que ouve. Ou é o melhor lavrador de carro que existe, que faz o serviço com maior alegria, com maior prazer, perfeccionista, porque ele tem consciência de alma que ele vai entregar o melhor para aquela pessoa. Felipe, a E não é pelo maioria, dinheiro, eu conheço é pelo prazer. muito mais ué. manicures com capacidade terapêutica e dom de escuta Sim. do que psicólogos e psicanalistas. Perfeito. Às vezes o seu sentido é escutar e acolher. E eu estou como manicure, mas eu não sou. Eu sou aquela que escuta, que acolhe. Talvez no dia daquela mulher, eu sou a única pessoa que parou 1 hora diante dela e deixei ela falar. E eu estou como manicure. Mas eu sou a pessoa que ouve, a pessoa que acolhe, a pessoa que consegue silenciar. Às vezes eu estou como lavador de carro, mas eu sou a única pessoa que fez aquele empresário rir naquele dia. Eu sou a única pessoa que conseguiu fazer uma piada, falar uma sacanagem e que ele conseguiu descer do trono de CEO dele, virou brother e nós dois falamos de besteira. Então, sentido é sobre quem eu sou, não sobre quem eu estou. Por que as pessoas estão adoecendo? Porque elas não sabem quem elas são. Só que aí, deixa eu lhe cortar aqui para pegar o gancho. Isso é culpa de uma propaganda que vem desumanizando o ser humano. É uma propaganda que vem mostrando para o ser humano que ele não é aquilo que ele deveria ser. Que ele é o estar e não o ser. Ou que ele não é nada, ele é igual a qualquer bicho, por exemplo. Mas é por isso que eu lhe falei do começo. O que nos torna únicos é essa capacidade de amar entregando na vida, sem nada esperar, porque sabemos quem somos e de onde viemos. Agora, a partir do momento que tu desumaniza, por exemplo, maternidade, não haverão mais mães. Haverão criadoras. Entende? Pessoas que vão só criar o filho, mas não tem nenhum laço de fato de entrega de alma. Aí tu vai ter o cara que está casado com a mulher e é só um casamento, não é um matrimônio, uma unidade de 2 pessoas que se tornaram uma. É só algo como um contrato. E é tão engraçado quando você fala isso, né? Por exemplo, você fala de maternidade, né? A natureza ela é muito sábia. A natureza faz o seu trabalho sozinha. A mulher demora uns 15 dias para começar a liberar a ocitocina, né? É aquele período lá do baby blue, que você fica meio estranhada com o neném, meio cansada, meio chorosa, meio irritada. Deixa a natureza fazer o trabalho. Se você põe o bebê no seu colo, se pele com pele, cheiro, eu não consegui amamentar, mas dá o mamar ali grudado Sim. no corpo, a natureza vai fazer o trabalho dela. 15 dias depois a ocitocina acontece. Ou seja, nós temos um chamado natural a viver o sentido da nossa existência. Só que a gente foge disso o tempo todo. Perfeito. Assim como o CEO, o dono, sei lá o quê, da maior empresa do mundo, ele não é aquilo. Ele está. Exato. Aquilo. O lavador também não é, ele está. Assim como o dinheiro não define quem é milionário, a ausência de dinheiro não define Óbvio, quem é miserável. É isso. É isso. E é aí que a nossa humanidade nos iguala. Vou repetir. O milionário, isso não define quem ele é. Como a miséria não define quem a pessoa é. Tanto que tem milionários miseráveis, entendeu? Porque isso é sobre estar, não é sobre ser. É lógico. Eu posso estar bonita, eu posso estar gorda, eu posso estar magra, eu posso estar rica, eu posso estar pobre. Isso é sobre estar. A minha essência é outra coisa. É sobre quem eu sou. E quem eu sou não muda. Que aí a gente vai resvalar também em milhares de assuntos. Quem eu sou com meu esposo é a mesma pessoa que eu sou com o Felipe. Se isso dá problema, você esquece. Se tiver muita máscara por aí, né? Se você encontra alguém que é diferente, corra. Léguas. Léguas. É isso aí. Você é o primeiro. Eu não tenho preconceito com nada, eu só tenho preconceito com caráter. Eu detesto a hipocrisia. Eu tenho preconceito com caráter. A coisa mais terrível. Qualquer outra coisa não tem preconceito. Não tem preconceito religioso, não tem preconceito com condição sexual, não tem preconceito, mas com caráter eu tenho preconceito. Pessoa que não presta, eu quero que passe longe de mim. E até isso você identifica quando você percebe identidade. Identidade é o que eu sou, e o que eu sou não muda. O que eu sou com o Jorge, eu sou com você. E eu sou com os meus sócios, e eu sou ali no Ibirapuera caminhando. Se há divergência, se há contraponto, abre o olho.
Ninguém oscila no que é, a gente oscila no que está. Agora, o que eu lhe falei é uma grande verdade. As pessoas não têm mais encontrado sentido porque não sabem quem são. Porque a propaganda foi vendida desumanizando o ser humano. Eu vou dizer só isso para encerrar, polêmico, mas procurem me entender com o coração aberto. E sou eu que estou dizendo, não é a doutora, sou eu. Eu amo cachorro. Cachorro é uma graça, cachorro eu já tive vários, cachorro é uma delícia. Mas eu jamais chamaria um cachorro de filho. Eu entendo, é o modo de falar, tá tudo bem. Para algumas pessoas, de fato, pode ser. Só aquela coisa, meu filhinho, aquela coisa. Mas para pensar um pouco. Quando você chama um cachorro de filho, você está chamando o seu filho do quê? Você desumanizou. E você vai perdendo a percepção de que nenhum cachorro do mundo vale a alma de uma criança, velho. E você, às vezes, muitas vezes, tira de uma criança para dar pro bicho. Tá tudo bem, cachorro é legal, você pode ter, não tem problema. Mas o olhar, a gente não pode perder o olhar do ser humano. Porque tudo que eu desumanizar, e se eu começar a me desumanizar, desensibilizar numa coisa tão vulgar como essa, quanto dirá numa amizade? Mas eu vou até um pouco, talvez, tentar até mediar um pouco essa fala sua. Eu acho que o problema nem é amar demais os animais, o problema é amar de menos os homens. É que acaba acontecendo, né? Pela própria... Eu vi um vídeo... Se eu encontrar alguém que se arregaça de amor por bicho, mas faz isso e mais pelos humanos que estão ao redor, para mim tá tudo certo. Tá tudo bem. Não, aí é outra coisa. Eu vou dar um exemplo diferente, para 2 exemplos. Eu vi um vídeo terrível. O cara tá entrando num prédio e ele tá com o cachorro dele solto sem coleira. E é até um labrador, parece. Só que já um filhote devia ter uns 5, 6 meses, então já é grande, pelo tamanho e tal. E tá entrando um pai com seu filho. A criança nitidamente tem medo de cachorro. E o cachorro foi cheirando a criança. E a criança ela foi recuando com muito medo. Acuada, ela vai recuando até encostar na porta do elevador, de medo assim, sabe? O cachorro não ia morder, mas a criança não sabe, é uma criança com medo. O dono do cachorro deixou ele sem coleira. E não faz nada. Vai indo devagarzinho assim, como se não tivesse acontecendo nada. E tem uma criança apavorada. O pai da criança está com 2 sacolas na mão. O pai da criança. Então o pai da criança, vendo a situação, ele vai, quando o cachorro encosta no filho dele, ele tenta afastar. Afasta o cachorro. Doutora, por Deus. Ele não chutou o cachorro, não deu nenhuma bicuda, ele afastou com a perna porque ele está com as 2 mãos ocupadas de sacola. O dono do cachorro vem por trás e dá um soco na cara do cara, na frente do próprio filho dele, derrubando ele no chão. E xinga o cara. E aí acaba o vídeo. Aí eu, curioso, fui ler os comentários. Eu falei, cara, isso é um absurdo. Tinha 30 mil, na época, 30 mil comentários. Eu devo ter lido, eu não vou exagerar não, uns 300 comentários. Eu fui vendo. Eu não vi um defendendo o pai do garoto. Se fosse eu, fazia pior. Ainda chutava a cabeça. É uma perversão. É uma mudança de olhar. Isso eu estou dizendo. Criança já não importa mais. O pai da criança apanhar na frente do próprio filho uma humilhação, por trás, também não tem problema. O cara tá com um cachorro solto e que é irresponsável, não tem problema. O problema é que o cachorro é mais importante do que tudo aquilo que aconteceu. Do que todo o contexto. Acabou. Quando eu vejo isso, ou vou um pouco mais além, tudo bem, pessoas não quererem ter filhos. E cada um tem o seu motivo. Tem pessoas, mulheres que não foram chamadas para isso, tá tudo bem. Porém, quando você percebe que por carreira, mulheres deixam de experimentar a doçura da maternidade, e aí, para se apaziguar na alma, vão transferir para um bicho, o que você fez? Você só mentiu para si mesmo. Que tudo que você queria, na verdade, era ser mãe. Só que não deu tempo. Porque foi vendido um discurso, lembra que eu falei de sentido? Que ela não entendeu o dom que ela... Se ela quer ser mãe, é dom. E ela abre mão disso por alguma coisa, que eu lhe falei, que é um amor egoísta, porque fica. Não entrega.
E não há nada mais sublime que quem deseja, por exemplo, maternidade ou paternidade, experimentar isso. Nada ensina tanto na vida, nada entrega propósito ou sentido real mais do que isso. E as pessoas estão abrindo mão porque receberam ou estão recebendo uma propaganda que as desumaniza em si, entendeu? É essa a visão que eu tenho. Podem me chamar de radical, mas é uma tentativa de chacoalhar para despertar, porque se nisso eu vejo acontecendo isso de maneira geral na sociedade, aí eu posso estender para casamentos que são descartáveis. E daí vai para frente. Mas você sabe qual que é a minha esperança, Felipe? E até acho que nós podemos ir fechando aqui o nosso episódio de Conselhos do Coração, né? A minha esperança não, é a minha percepção. Quando a gente fala aqui sobre identidades, pessoas sem sentido, pessoas sem propósito, o Lulu Santos tem uma música que ele diz: eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera. Nós passamos pela era industrial, sim, depois pela era da informação e agora nós estamos na era da comunicação. Perfeito. Sobra informação, já saímos. Quer dizer, era industrial, era da digital, depois era da informação e agora, para mim, a era da comunicação. Sim. Só que qual que é a grande qualidade que vem bem nesse nosso papo aqui sobre sentido e propósito? Só permanecerão os que forem de verdade. E você vai viver para ver isso. Só vai permanecer o que é de verdade. O que é descartável não alimenta. Que assim seja. Se você pega um alimento refinado, uma comida qualquer, você come, daqui 20 minutos você está com fome. Se você come um arroz integral, sim, até o nome já diz, integral, você sim, vai demorar 3, 4 horas para ter fome, porque isso te alimenta. Essa era dessa comunicação de gente sem identidade, sem sentido, sem propósito, que fala de bobagem, que fala de conteúdo descartável de isopor, isso está acabando. Só vai permanecer quem sabe quem é, quem entrega de verdade. Personagens vão entrar em decadência. As pessoas estão sedentas de pessoas integrais. As pessoas querem olhar para a sua vida e enxergar uma coerência. Perfeito. Donos de empresa que não são integrais vão cair. Personalidades que não são integrais vão cair. Influenciador digital, sei lá o quê, vai cair. As pessoas não querem. E aí no nosso mundo e na nossa vida também, ali na nossa vida ordinária, ninguém mais quer relacionar com gente que é personagem. Gente que não sabe o que é, não sabe a que veio. Gente que vive o estar e não o ser. Perfeito. Vive o personagem que desempenha e não quem é no dia a dia. Quantas pessoas você vê aí no dia a dia, aí, sei lá, no passeio ou no Instagram, que a pessoa é uma dentro de casa, ela é outra absolutamente diferente. Isso não subsiste. Então, nem que seja por interesse, descubra o seu sentido, a sua identidade e o seu propósito. Isso nos garante sobrevivência para os próximos anos. Uma última pergunta para a gente encerrar, então. A gente falou sobre sentido da vida, propósito. Falamos muitas coisas. Na sua visão, é uma pergunta abrangente, mas ainda assim, de maneira objetiva, tenta responder isso, sintetizar. O que é o ser humano, então? Porque assim, tem uma frase bíblica que eu acho linda, tá? Salmo de número 8. Aí é a pergunta do salmista, né? Ele fala assim: quem é o homem, Senhor, para que dele te lembres? Quem é o filho do homem, para que com ele te preocupes? Fizeste-nos por um pouco menor do que os anjos, mas com a tua glória nos coroastes. Então, essa é uma boa pergunta. Quem sou eu, Senhor? Quem é o homem, doutora? E aí eu acredito muito, e até pela minha fé, é impossível não resvalar nisso. Para mim, o homem é um projeto de Deus e um projeto que ainda está por acontecer. Eu acredito muito, eu não perco a esperança. Não à toa estou aqui, senão estava fechada dentro da minha casa vivendo a minha vida. Eu acredito que nós podemos muito dar certo. E aí eu não estou falando de mundos transformados, não. No momento em que eu sou sua amiga e você se torna um marido melhor, isso para mim já é um projeto que está dando certo. No momento em que alguém ouve o nosso podcast e fala: nossa, transformou minha vida, eu estava querendo suicidar e minha vida foi melhor. Isso já é projeto de homem dando certo. Eu me comunico por isso, eu acredito muito que não é difícil dar errado. Se a gente tiver, dar certo. Se a gente tiver as ferramentas certas, do jeito certo, não é difícil dar certo. Então, para mim, o homem é um projeto que nasceu para cumprir aquilo que foi chamado. Perfeito. Nasceu para... E o dar certo, ele é amplo.
Em alguns momentos vão acontecer algumas coisas, mas você não nasceu para ser um erro, você não nasceu para tirar sua vida, você não nasceu para viver na miséria, você não nasceu para ter um casamento desgraçado, você não nasceu para ter filhos que não te honram, você não nasceu para viver num país quebrado. Todos esses projetos, eles melhorariam se nós fôssemos pessoas melhores. E eu acho que essa é a nossa luta incansável. Estar aqui se comunicando para que as pessoas sejam pessoas melhores. É ter fé naquilo que a palavra diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso. E aí, como a senhora falou, se somos um projeto de Deus, nada do que existe ou que é feito foi feito sem um sentido, propósito. É isso. Então basta a pessoa parar, olha, bom, se eu sou um projeto de Deus, deixa eu me conhecer e ver esse sentido e aplicar na minha existência. E a vida vai fazer, além de sentido, a vida vai ser linda e gloriosa. Certo? É sobre isso. Ainda na maior dor possível. Porque você entende até o sentido dela. Exato. Doutora, belo Obrigada. papo. Tá ligado, querida. né? Deus te abençoe. Esse foi, ó, Conselhos ao Coração, no Divã com a doutora Andréa Vermont, Estúdios Ironberg. Tamo junto. Esse é só o primeiro, mas vamos lá, vai ter muito mais. Um beijo para todo mundo, gente. e obrigado, pessoal. Obrigado.